cantar o hino 245. Acho que é 245 no aqui, não é? É 295. 295. Faz tempo que não canta isso. Então a última estrofe, vocês fiquem atentos que eu vou subir de tom para terminar. Tudo entregarei.
certo, irmão. Quero, mas não confio. Tudo entregaria. Quer entregar, mas não confere. Teve um que confia. Jesus
Amém. Obrigado pela presença dos irmãos e visitantes. Agradecemos pelos hinos que cantamos e também por ter a Simone e o Ademir aqui conosco hoje. Graças a Deus. Então, irmãos, abram vossas Bíblias no livro de Salmos, número 40. Aqui um salmo de Davi, o louvor pela oração respondida. Qual o nome mesmo? Salmos 40. E vê que não fala assim, Salmos capítulo 40. Porque Salmos, ele é poético, é cantado. Então fala número 40. É para frente, viu, Antônio? O salmo é mais para frente um pouco. Não, quando falo para frente é à direita aí. Vai virando mais a folha. Vai virando mais, vai virando. Vai falando no meio. Vai no meio lá. Vai. Achou Salmos? Vai virando. Aí qual livro aí? Ó, já achou? Dá uma mão para ele aí. Hoje está menos frio do que ontem, nesses dias. Mas mesmo assim, não sei se é o vento, periquei todo outro lado. Está tudo. Olha, a rotina do frio, né? É. Para mim comer hoje tinha que pegar com os dentes assim, ó. Não podia. Salmos 40, verso 1. Olha lá. Essa versão aqui é um pouco diferente da Fiel, que vocês têm aí, mas é o mesmo assunto, o mesmo assunto. Então o salmista diz aqui assim: esperei pacientemente no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Então a palavra pacientemente aqui, ó, você vê que a paciência, ela existe, mas não em todos. Uns têm mais, outros têm menos. A paciência é essencial nas nossas vidas, no nosso comportamento, inclusive os cristãos. Ter paciência. Se a gente não tiver paciência, não tem vitória, não vence. Então, quer dizer, que essa palavra que dirige a nossa atenção ao pensamento que Deus, às vezes, Ele pode demorar de atender às nossas orações, aos nossos pedidos. Porque não é o momento apropriado, talvez. Porque Deus conhece. Se Deus fosse atender todos os pedidos nossos que nós pedimos, inclusive a mim e eu vejo que às vezes é rápido, às vezes demora. Mas por quê? Que Deus é para que talvez não é o momento certo de nós receber o que nós pedimos. Se Ele querer, se Deus quiser, ao final Ele responderá o nosso clamor. Isso é para os cristãos. Agora, aquele que não tem ainda a experiência de ter Cristo na vida, então ele pode pedir a Deus: oh Deus, por meio de teu Filho, me ilumina a mente, eu quero segui-lo,
eu quero aprender, porque quando passamos para essa nova vida, é um aprendizado que começa na vida da pessoa. Que muitas coisas que nós aprendemos quando nós não éramos cristãos, ela ficou para trás. Nós não vamos usufruir daquela fé que nós tínhamos, a fé equivocada. Muitas coisas nós usamos que nós aprendemos com nossos pais, com nossos avós, coisas boas. Mas se tratando de espiritual, sobre o Evangelho, aí é outro assunto. Então, primeiro, que nós devemos nunca esquecer, e a pessoa deve saber que a primeira coisa que ele fez, que Deus, ele amou-nos de tal maneira que ele deu o seu Filho para morrer numa cruz em favor de nós. Então isso está no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, 17, 18. Então Deus, ele amou o mundo de uma tal maneira, fala assim no versículo, de uma tal maneira que não tem como expressar. Falando de Deus, Deus Pai, ele enviou o Filho dele para morrer numa cruz. Mas tem muita coisa antes ainda. Ele enviou o Filho dele para nascer de uma mulher pecadora. Jesus, ele, por intermédio do Espírito Santo, ele cobriu Maria, que Maria era desposada com José. Quer dizer, desposada, ela estava noiva, mas ainda não tinha sido esposa de José, estava desposada, noivada. Até José, ele queria até largar dela. José teve tanto respeito para não difamar, ele percebeu que estava aparecendo a gravidez. Ele saiu meio silencioso, falou, ela me traiu. Em outras palavras, estou vendo, não teve relação ainda, não casamos, não fizemos uma só carne. E foi. Aí o Espírito Santo hoje falou para ele, não faz isso. Qual? O que ela está, a gravidez dela, que está gerado nela, é o Filho de Deus, pelo Espírito Santo. Olha o amor que Deus tem. Aí Jesus nasceu, desde pequeno teve sofrimento. Jesus foi perseguido desde menino, antes de nascer. O rei sabia que ali tinha nascido o Filho de Deus. Queria matar todos os meninos. Nesse meio, pegava Jesus. Mas ele foi protegido pelo Espírito, não matou. Ele viveu, deixou exemplo, ensinou, curou muita gente, curou mesmo, deu vista a cegos e chegou na cruz. Aí ele completou. Então nós vemos que ele expiou nossos pecados na cruz e os admitiu como se estivessem sendo os pecados dele. Jesus, quando ele foi na cruz, é como se ele estivesse pagando a dívida dele para com o Pai, pagando a dívida da humanidade toda. E os irmãos sabem, para quem não sabe bem, quando Jesus fez isso, não existia o mundo de hoje. E ele pagando os nossos pecados também. Até o último que vai nascer. Tudo paga a conta, a dívida está paga. O homem não precisa pagar, porque o homem não consegue pagar. Ele não consegue. Para o homem conseguir pagar a dívida dele, não tem como ser mais pensar. Ele fala, ele teria que nascer e viver perfeitamente
o nascimento dele até morrer sem pecar. Mas mesmo assim ele não salvava. Por quê? Vamos ver se alguém tem a mente rápida aí. Por que se nascesse uma criança hoje, um bebê, que crescesse, mas sem praticar pecado, mas mesmo assim ele não seria salvo? Por quê? Não pensaram ainda? Vamos entendendo bem. Se ele nascesse e conseguisse viver sem mentir, sem roubar, fazesse tudo perfeito. O Paulo já sabe o que é, né? É fácil. O pecado é uma herança, né? A herança da onde? De quem? De cobra. Vem. É uma herança. Ele nasceu de um pecador, porque Jesus não foi filho de pecador. Os pais dele é pecador, pegando de Adão e Eva. Já tem a nasce com a natureza diabólica. Velho. Então, mesmo que ele fizesse, guardasse a lei, mas não salvaria, porque já nasce pecador. Então, embora sendo nossos pecados, e sendo assim, ou seja, nos dá ânimo para seguir, prosseguir com a nossa vida, com a nossa fé, nossa confiança absoluta em Deus. Nós não devemos ter uma fé em dúvida. A fé, ela pode ser fraca, mas ela é viva. A fé viva, ela produz frutos. A fé morta não produz frutos. O fruto é do Espírito Santo. Em Gálatas, quando o apóstolo Paulo citou as obras da carne, ele falou no plural. As obras da carne são, quando ele falou do fruto do Espírito, presta atenção lá, ele falou, o fruto do Espírito é, primeiro, o amor. Tendo o amor, aí sai tudo interligado, vai embora. E as obras, não. Lá, qualquer ite das obras que faz lá, das obras da carne, que a pessoa pratica, ela não tem salvação, ela é perdida. Então aí, nos instrui, nos acreditar nas promessas que nunca falham, as promessas de Deus. E ele prometeu, desde o Antigo Testamento, os profetas, que Jesus ia morrer e ia ressuscitar. Morreu, mataram Jesus, mas ele ressuscitou. Então, e nos proporciona também modelo para aperfeiçoar a nossa confissão, a nossa oração e o nosso louvor e adoração de cultuar Ele sempre. Não é cultuar a Deus às vezes em quando dá certo. E onde eu escrevi no Face hoje, convidando os irmãos que viessem aos cultos, que não deixassem, outras palavras, que o frio atrapalha, põe agasalho e vem. Porque o pior frio é o frio, como que eu falei? O frio espiritual. Esse frio físico que nós sentimos não é nada. Se chegar alguém morrer pelo frio, morre o corpo. E a alma não. Então, nós devemos sempre estar em adoração a Deus. Cultuar sempre, esteja frio ou não. E quem mora lá no sul, você imagina só, será que eles não vão na igreja, nos cultos? Já estão acostumados com o frio, talvez, né?
Mas devemos cultuar sempre, quando puder. Às vezes não podemos, viu, está doente ou está trabalhando. Mas não faltar para ficar em casa. Então, olha, hoje, o mundo que nós estamos hoje, a Bíblia diz, por aumentar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Está aumentando a iniquidade, mas não a iniquidade que está aumentando hoje no mundo, não é uma iniquidade ruim. É ruim para o espírito, mas para a carne não. Conforme vai aumentando a tecnologia, ficando tudo fácil, o amor de muitos esfriam, vão atrás de outras coisas. E o amor em Cristo esfria para com a igreja. Esfriam. Os pais deveriam pegar as crianças desde quando é pequeno, trazer na igreja, nos cultos. Eles iam acostumando desde pequeno. Porque em Deuteronômio Moisés fala que não vão desviar do caminho. É promessa. Os pais são responsáveis pelas crianças. Os filhos não são nossos. Ninguém vai levar o filho com ele. Pertence a Deus. Cabe o dever do pai é educar os filhos no caminho do Senhor. Quando o pai é cristão. O marido convidar a esposa. Se um dia a esposa estiver um pouco desanimada, fala, vamos. É muito estranho o marido ter um casal convertido e sai para vir na igreja e não fala, mulher, vamos. Muito pouco, rara vez aconteceu já isso comigo. Falou, vamos na igreja. Não sair, não convidar a sair, fica mulher, desse jeito não é. Se a gente não convidar os nossos parentes, vamos convidar quem? Se nós não pregar para nossas famílias, vamos pregar para quem? Olha a minha família, quando se converteram, eles preocupavam com a família. Foi atingindo um por um, pegando da primeira, da Dolores a Lázaro Helena, que converteram, as pioneiras, ela foi pegando em casa. E eu fui o último. Foi difícil. Se nós não convidarmos nossos parentes, família para ir na igreja, vai convidar quem? Está certo que os parentes é difícil, mas precisa a gente falar. Então nós vemos aqui. E nos liberta também dos pecados das trevas. Mas primeiro tem que ser pacientemente, ter paciência. Se nós não tivermos paciência, irmãos, não fazemos nada. Procurar ser paciente, aguentar mais as coisas, ouvir mais e falar menos. O que acontece, a gente fala mais. Tiago diz, esteja pronto para ouvir e tardio para falar. Em Provérbios, capítulo 15, Salomão deixou um recado muito certo para nós. Lá ele diz assim, a palavra dura suscita ira, e a palavra branda desvia o furor. O que o Salomão queria dizer com isso? Olha a paciência aí. Se a pessoa chega exaltada, um vizinho, ou um patrão, ou qualquer que seja, chega, se parece estar com os nervos na flor da pele. Aí do lado de cá o cristão. Se o cristão levantar a bandeira e responder duro a ele, aí vai dar, né? O furor vai aumentar. Se ele responder palavra branda, pronto. Você lembra como o Ofélia contava uma história, quando ele lá em São Paulo, ele foi daqui para lá com as malas dele assim, diz que veio um homem nervoso, ele falava assim, olha, com uma peixeira desse tamanho, o Ofélia falava, chegou em cima dele assim, então ele falou assim, com aquela calma dele, amigo, o que eu posso servir?
que ele era um médico, falava muito bem. Veja só, o homem estranhou, saiu correndo e deixou ele. Amigo, o que eu posso servir? Diz que ele dava mala, ele dava bolsa, ele dava dinheiro, ele dava tudo. No dia que era a vida. Você imagina só? Então nós devemos aprender com isso. O que eu quero? O que eu posso servir? Não é o contrário hoje. O cristão que está bem perto de Cristo, na palavra dele, ele tem paciência. É claro que tem um que por natureza é mais paciencioso que o outro, mas também quando ele explode também. Pronto. Então aqui nós vemos que ele liberta dos poderes das trevas, porque ele já realizou na cruz. Vamos dar uma lida lá, depois nós voltamos aqui, em Colossenses, aquele que tem dificuldade não precisa. Em Colossenses, capítulo 2, de versículo 14 e 15, ele fala que ele riscou a nossa cédula, a dívida que nós tínhamos. Quer ver? Eu deixei no jeito aqui. Ó. Olha aqui, Colossenses, capítulo 2. Versículo, vamos ler o 13. E quando vós, aqui o apóstolo Paulo falando, ensinando, e quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas. Então o apóstolo fala, quando vocês estavam mortos no pecado, porque o pecado matou. A morte entrou no mundo, foi pelo pecado, através do pecado, de Adão. Então todos nascem mortos na vida espiritual, sem salvação. E na incircuncisão da vossa carne, ele fala da morte espiritual. Quer dizer, separação de Deus. Morte quer dizer separação. Morre o corpo separa do espírito. O corpo fica aqui velando no velório para depois ser sepultado. Separou, o espírito separou do corpo. E o espírito foi para algum lugar. Ou foi para com Deus, ou foi longe de Deus. Se ele foi com Deus, ele vai ressuscitar na primeira ressurreição na vinda de Cristo. E se ele não foi morar lá com Deus, foi lugar de sofrimento, ele vai ressuscitar. Daí depois que Jesus vir, daí depois, após 1000 anos. Então aqui, e aí que faz? E vos vivificou juntamente com ele. Aqui ele vivificou espiritualmente, porque nós continuamos mesmo. Nós estamos vivos fisicamente, está andando, vivendo, mas o espírito está morto, está separado de Deus. E agora, depois que nós aceitamos Jesus, abandonamos aquela vida velha de pecado, então nós fizemos um casamento com Jesus. A igreja ainda não casou com Jesus, ela está aguardando, ela é a noiva. Mas individual nós estamos casados com Jesus. Não sai mais. Ele nos comprou com preço de sangue. Então aqui ele fala aqui no 14, olha bem, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou no meio de nós, cravando-a na cruz. Olha que ele usou a cédula. Quando a pessoa é um devedor, então ele faz uma promissória, uma nota de promissória, uma cédula, chama aquele papel graça, uma cédula. Então conta que você está em dívida com aquele fulano que você emprestou dinheiro. Eu fiz muito isso no passado, assinei muitas cédulas, muitas promissórias. Então aí fica com ele a cédula, você está devendo. Quando você chega tal dia para pagar, ele risca, ele rasga a cédula, ou risca, pagou a dívida, não deve. E Jesus, ele fez isso conosco, mas na cruz.
Ele riscou aquela dívida que nós tínhamos. Está arriscado. Efeito de condenação. Mas ficou para nós aceitar ele. Se não aceitar esse pagamento dele, não vai para os céus. Ele pagou os pecados de todo nós. Mas só beneficia quem aceita o pagamento dele. Então vemos aqui agora o 2. E me tirou, olha o que o salmista disse aqui. E me tirou de um lago de miséria, de um lodo lamacento, e pôs os meus pés sobre uma rocha, e endireitou os meus passos. Note bem, o salmista dizendo isso, e nós podemos dizer, ele nos tirou de um lago de miséria, né? Estava num lago, num mar de miséria, miséria espiritual, não está falando miséria financeira. Alguém pode ser até rico, pode ter muito dinheiro, pode ter muito poder, pode ter um nome, pessoa de nome, mas está num poço, num lago de miséria. Sem Deus o mundo é miserável. Não é ter uma religião, é ter Cristo, o Filho de Deus. Não é falar, eu sou sábio na Bíblia, eu conheço muito, sei muitas histórias do Antigo Testamento, sei contar, sem estar lendo. Mas se não tiver o principal lá dentro do trono da alma, o Consolador, está perdido, está no lago de miséria, diz aqui, de um lago lamacento, cheio de lama. Tirou daí e põe os meus pés sobre uma rocha. A rocha aqui é firme. Tirou de nós lá e põe no lugar que é Cristo. Salvação eterna. Os irmãos, se note uma coisa. Perpétua não é eterna. Quando fala o Antigo Testamento, aquelas coisas, luz de festa, aquele dia, é perpetuamente, perpétuo. Perpétuo vale para essa vida, até a morte. Acabou, morreu, pronto. Não fala no túmulo, não é perpétuo. O túmulo você comprou é perpétuo, mas não é eterno. Eterno é para toda a vida. Até enquanto te acabou a vida, morreu, acabou. Acabou o mundo, acabou. Agora a nossa salvação não é perpétua, ela é eterna. Eu aprendi isso com o pastor Gilberto um dia ele pregando. Falou, nunca, o pessoal fala salvação perpétua, salvação eterna. Tem diferença, a perpétua não é eterna. Perpétua ela tem um prazo. É nessa vida, é neste mundo. Mas depois vai durar até, depois acabar, esse mundo acabou, não continua. E a salvação continua, nós temos ela agora. Se nós morrermos, continua lá. E se o mundo acabar, porque ele vai acabar um dia em fogo, na vinda de Cristo, e no final tem o milênio, depois o novo céu, a nova terra, é eterno. Ainda lá nós estamos com um corpo, é eterno. Então aqui nós sabemos a condição do pecado e da condenação. Nós sabemos a condição que o pecado leva, afinal, é a condenação. O nosso corpo, ele não é salvo. A nossa alma é. O nosso corpo vai morrer. Este corpo não herda o reino dos céus. Carne e sangue. Que vai herdar o reino do céu, o nosso corpo glorificado na volta de Cristo quando ele vier. Então, das quais só Deus pode salvar. Nós não conseguimos salvar nós mesmos e ninguém.
E ele o realiza por meio da cruz, onde Cristo morreu para nos salvar da ira de Deus. Então, graças a Deus, por ele ter esse amor, esse plano dele enviar o filho dele, morrer na cruz. Olha bem, o plano de Deus. Não tinha como alguém salvar o mundo. Tem que ser o próprio Deus. Ele que fez o mundo, que fez o homem, deixou o homem livre. O que ele fez? Falou, vou enviar, sair de dentro dele o Filho, o Espírito, o Deus Filho, se fez carne e habitou entre os homens. Jesus foi que nem nós, só que não pecou, na sua boca não saiu engano. Então, o único que faremos, que nós podemos fazer em nós, é aceitar o que ele fez na cruz. Todos têm essa capacidade, todos têm essa oportunidade. Aqueles que morrem antes ou nascem morto, porque Deus já sabe, Deus é sabedor desde antes da fundação do mundo. Deus sabe quem vai aceitar ele e quem não. Que lá em Romanos ele disse, o que Dante conheceu, este predestinou. Olha bem, tudo passado. O que antes já conheceu, já predestinou. E o que Dante ele chamou, ele chamou o passado, glorificou o passado. Para Deus não tem, tudo já antes. Para Deus, nós não estamos glorificados, corpo glorificado. Mas para Deus já é passado, que é presente, ele já vê nós lá no corpo glorificado. Nós precisamos chegar um dia lá para ver. Amanhã, eles precisam passar toda essa noite para chegar amanhã. Deus não. Ele já sabe tudo. Ele sabe o nosso pensamento. Ele conhece até o futuro. Então diz aqui, também, e arrepender. Não adianta falar que aceita Jesus. Às vezes a pessoa aceita Jesus, mas não arrepende dos seus pecados. Precisa arrepender dos seus pecados para nos salvar da ira de Deus. Tudo que ele fez na cruz para expiar os pecados. Ele nos resgatou de lá, nos tirou. Versículo 13. E agora, lá no 2 fala, tirou do lago de miséria. Olha o 13. E pôs logo em minha boca um cântico novo, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos o verão, se o aqui está oculto, ele é pessoa, vai o ver Cristo, Jesus. Muitos vão ver Jesus, e temerão e esperarão no Senhor. Nós vamos esperar nele. Quer dizer, como ver? Como vamos esperar? Temos que ter paciência. É somente pela fé e confiar. Se nós não tiver fé, nós não vemos aqui. Se não confiar. Aqueles que abandonam o rebanho, saem fora. Duas coisas. Ou ele não chegou àquela fé genuína, ou ele desanimou e não volta a pecar. Tem muitos que afastam e ficam, olha, não vou obedecer. Vou contar para vocês a experiência. Tinha um primo meu, chamado Sérgio Paganice, Armando Paganice. Ele era da Igreja Cristã do Brasil. Saiu de lá por algumas coisas que discordou, alguma coisa. Porque, não vou entrar em detalhes, né? Então, ele floreava os baixos da sanfona, ele era muito rápido, não pode estar falando de família, né? Aqui ali no 474, ele fazia todos os baixos, ele já sabe que estava aparecendo as bonitas. Então,
Ele saiu. Aí depois ele foi para a Adventista do sétimo dia. Foram fazer um batismo numa festa piquenique, as irmãs tudo põe biquíni. Ele era muito exigente. Ele falou, quer saber uma coisa? Eu vou ser crente em casa. Eu não acho nenhuma igreja que anda no caminho do Senhor direito. Mas só que ele morreu virgem, ele não viveu em bagunça, ele não bebeu, não fumou. Então, agora, vamos saber. Quando eu mudei aqui de novo, ela conversava bastante com ele por telefone. Uma fera um dia conversou bastante, gostou, chamou até de irmãos. Precisa ver como é que dava certas ideias. Ele é o adventista do sétimo dia. Então, para o final. Aí, e ele não voltou para o mundo. Aí você vê bem. Agora, vamos saber se Deus está lá. É Deus que sabe, nós não sabemos. Mas pelo fruto dele, ele era nota 10, vamos dizer assim. Um rapaz que não conversava gíria, não falava palavrão. Morou tempo com nós, mais de um ano, trabalhando conosco, veio da cidade. Quando nós falávamos as palavras, ele corrigia nós, falava, primo, tchãozinho, fala tchãozinho para mim. Isso é pecado. Foi o primeiro que eu ouvi falar do evangelho da crucificação de Cristo, foi ele. Ele pregou tão bem pregado, parecia que eu estava vendo a cena. Agora hoje a pessoa afasta do rebanho e volta toda aquela vida. Se logo ele arrepender e voltar, bem. Se não, olha, não sei não, se é irmão. Isso acontece, precisa ter muito cuidado com isso. Porque, olha, irmãos, se nós tomamos essa decisão de servir a Cristo, de seguir a Cristo, nessa igreja que nós conhecemos, vamos até o final. Quantos que morreu aqui, que prevaleceu na igreja, que eu falei tudo esse dia, lá lembraram tanto o nome aqui, não afastaram da igreja, foram até o final. A igreja não salva, mas na prega o Salvador é a igreja de Cristo. Cristo é o cabeça, se abandonar a igreja, está abandonando Cristo, não está sendo governado. Aqui onde nós alimentamos a nossa alma. Então, por isso que ele diz, já que é o que perdoa pecado de seu povo, e a sua paciência perfeita em esperar o homem se arrepender. Deus é o exemplo maior, Jesus, Deus de paciência. Deus esperando o homem arrepender esse mundo do jeito que está indo. Eu ouvi uma vez uma pessoa falar, eu não tenho coragem de usar aqui no pulo, vou falar o que eu ouvi ele falar. Ele falou, se eu fosse Deus, não deve usar essa expressão, eu acredito, pensamento meu. Se eu fosse Deus, eu acabaria com esse mundo todo, agora mandava que tudo fosse para o inferno. Eu ia acabar com esses marginais, se eu fosse Deus. Nós não podemos usar isso. Eu vou me pôr aí, se eu fosse, quem sou eu? Eu vou usar essa frase. Nós não podemos usar isso por Deus. Deus é Deus, tudo que Deus faz é perfeito, Ele é paciencioso, Deus conhece o coração. Jurar, irmãos, precisa ter muito cuidado. Falar o nome de Deus, ai meu Deus do céu, ai, eu estou falando agora para usar e para ensinar, para ver se, usando, oh meu Deus do céu, oh meu Deus do céu, é em vão. O nome de Deus se fala na hora da oração, ou em pensamento, ou em voz alta. Eu não tenho esse hábito, graças a Deus, como me converti, de estar usando. Mulher que é muito fácil para isso, tenha cuidado, cai em qualquer coisa, oh meu Deus do céu. Um vento bate a porta, ai meu Deus do céu. Cai uma panela, um prato, oh meu Deus do céu. Ele está falando o nome de Deus. É Deus, ele deve ser falado na oração, pensando nele. A Bíblia fala lá no começo, não tomar o santo nome de Deus em vão. Aí é em vão. Você falar, se Deus quiser, se Ele permitir, é diferente. Você não está falando em vão. Você fala, amanhã vamos estar aqui, se Deus quiser. Tudo aí é diferente, mas não
falar. Glória, glória. Isso é em vão. Você pega um hábito de falar glória a Deus, e não está gloriando a Deus é coisa nenhuma. Para falar glória a Deus tem que ser pensando nele. Dar glória a Ele, não só por falar. Se a salvação não fosse inteiramente por Cristo, ninguém se salvaria. Mas a gente deve aprender essas lições. Falar o nome de Deus só na necessidade, quando você precisa dele. Um perigo, você vê, aí você clama o nome dele. Você tem quem recorrer. Não vai recorrer a outro. Não vai recorrer a... Fala em Jesus, a mãe dele. A mãe dele não ressuscitou. Foi só ele que ressuscitou. E ele foi sem pecado. Jesus não teve pecado. Ele levou os nossos pecados, mas ele não teve pecado. Então vamos parar aqui, não deu para andar nada nisso aqui, mas Deus que seja louvado. Amém? Então vamos louvar aí qual hino agora? 289. Vou falar um pouco para vocês. 289. Qualquer predicador do São Paulo já dá isso. Fá maior. Sim, na cruz.